é uma identidade muito forte da universidade. E alguns anos atrás, né, nós começamos então a estudar esse painel e fazer uma análise iconológica e iconográfica do painel. E a gente foi percebendo pela própria estrutura do painel, como as figuras estão, que figuras estão colocadas, onde elas estão colocadas, né? E principalmente o momento histórico no Brasil em que esse painel é construído, né? No meados da década de 70, no que a gente chama de anos de chumbo da ditadura militar, né, que é quando a ditadura, a repressão sai exatamente das ruas, ela não é tão visível mais, mas ela se concentra em guerrilhas, inclusive no norte do Brasil, né? Então a gente pôde observar que o painel tinha essa perspectiva de um modo muito inteligente do SAMU de ser uma manifestação sobre essa perspectiva política no Brasil, né? Em que você vê a direita, como falo no texto que a gente escreveu sobre isso, a direita do painel está toda a área militar, na ficção do Flash Gordon, a questão aeroespacial, né? Que no mundo isso está na mão dos militares, né? A direita, à esquerda, estão os estudantes, está a universidade, né? E no centro disso tudo, o microscópio, a ciência, o conhecimento, né? Então é como se para essa reação da utopia da ditadura, né, e desse ideal revolucionário que a universidade é, a ciência, o conhecimento talvez fosse esse ponto de mediação, e aí essa ode, vamos dizer assim, à universidade. Então, ele é um painel que não só esteticamente ele tem um valor, mas ele tem um valor social, cultural e político, né? Entre 2008 a 2014, durante esse período a gente tentou fazer o primeiro movimento de restauração do painel, né? Porque a gente tem que lembrar que quando ele foi feito para estar na entrada principal da universidade e a Fernando Ferrari não tinha o volume de trânsito que ela tinha. Com a ampliação da Fernando Ferrari, isso ficou mais complicado porque a pista de rolagem se aproximou mais ainda do painel. Então, a trepidação de ônibus, constantemente tem um ponto de ônibus, a freagem do ponto de ônibus, aquilo trepida o chão, aquela estrutura vai fragilizando, a argamassa que mantém as testelas, ela vai se ressecando e tudo, então o painel começou a ter problemas muito sérios, né? Olha, a universidade ela tem hoje um dos maiores tesouros das artes visuais do Espírito Santo, né? Esse mural, né, que foi criado no início da década de 70 pelo professor Samu, né, artista e professor Samu, ele é um ícone da cidade de Vitória. Ele está na memória afetiva de muita gente e é um dos mosaicistas mais importantes do Brasil, professor Samu. Então, a universidade ela acabou criando a sua identidade nesse painel, né, de mosaico que conta histórias do astronauta, a história dos primeiros computadores, né, e da repressão da época da ditadura ainda, nos anos 70. Então ele tem muita importância nesse sentido, tanto histórico, né, de uma época, e como também como uma importante obra de arte, né, do Espírito Santo. Olha, é um diálogo de impacto desde o início dele, dos anos 70, né? E ele é tão impactante que a logomarca UFES, há bastante tempo, né, vem do painel dele, a forma que ele escreveu UFES, né? E é uma presença constante. Qualquer aluno da UFES lembra desse painel, recorda dele, né? Antes aqui ficava a passarela e o ponto de ônibus, né? Então era quase que obrigatório assim, você chegar e deparar com ele, né? Obrigatório, não, satisfatório, eu diria, né? Logo na chegada era uma boas-vindas colorida, né? Em arte, né? Para a faculdade, a universidade, né? Então, para mim, o impacto dele é permanente, né? Todos têm lembranças maravilhosas e, e todos expressam muito contentamento em ver que ele está sendo restaurado. Então, para mim, foi uma grande felicidade, ainda mais com a indicação do próprio SAMU, né? Já das vezes anteriores, ele já tinha deixado uma carta para mim, né, para poder abrir o processo de restauro, né? O artista permitindo que se faça o restauro, né? E estou muito feliz porque chegou essa hora. É preciso se preocupar com o patrimônio artístico, né?
Inclusive, após o restauro, a gente vai propor o tombamento dele pelo patrimônio histórico, né? Que aí vira um compromisso de manutenção, né? Então é todo um projeto que envolve um monte de coisa. E agora a gente está tendo a participação também dos estudantes da galeria. A gente vai começar a partir do ateliê que a gente instalou ali do lado da galeria espaço universitário. Aí a gente vai começar a receber grupos de estudantes, professores, para conversar com o Celso Adolfo, o artista que é restaurador. E é um processo muito legal, muito importante.